Premíveis também, durante esse tempo. Dizer que é uma grande responsabilidade e é com grande temor e tremor que eu estou aqui diante da igreja para comunicar à igreja aquilo que o Senhor deseja nessa noite. Antes de mais nada, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, versículo de número 42. Estaremos lendo do 42 em diante, até o 47. Atos, capítulo 2, de 42 a 47. Queria dizer antes de começar, pastor, que eu já trouxe os livros para a biblioteca, então não poderia pregar antes de trazer os livros para a biblioteca, né? Porque senão o pastor ia me chamar no gabinete por causa desses livros, eu já entreguei em nome de Jesus. Então, se você pegou um livro na biblioteca também, traga o seu livro e devolva para a biblioteca. Amém? Amém, irmãos? Atos 2, versículos do 42 ao 47. Diz assim a palavra do Senhor: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nesse momento nos colocamos à sua disposição e te pedimos que fale conosco, ministre, Pai, aos nossos corações através do seu Espírito Santo que habita em nós, que eu não seja um empecilho, mas que eu seja um canal, que eu seja um instrumento em tuas mãos. Fale, Pai, exerça a sua misericórdia, e é em teu nome que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Eu dei um tema para essa mensagem, Letícia pode colocar, e eu chamei de As Marcas de uma Igreja Saudável. Com certeza, você já deve ter ouvido algumas mensagens com esse tema, algumas coisas a respeito de uma igreja saudável, assim como eu. Mas eu gostaria de citar, de pensar com vocês, de trazer para vocês hoje, para que a gente pudesse estar meditando a respeito disso, apenas duas marcas. Duas marcas. Eu sei que é pouco, eu sei que são muitas as marcas. Eu sei que são muitas as características de uma igreja saudável. Se a gente for olhar aqui para Atos, para esse texto que a gente leu, bem no primeiro versículo, a gente já consegue tirar várias marcas de uma igreja saudável. Se a gente voltar e ler, a gente vai ver que todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, ou seja, a palavra, a doutrina, também a comunhão, também ao momento aquele momento que a gente chama de resenha, né? O partir do pão, e também as orações. Então, se a gente pudesse pegar só esse primeiro versículo, a gente já teria várias marcas aqui que a gente poderia estar destrinchando, que a gente poderia estar falando a respeito. Só que eu gostaria de trazer e de chamar a atenção para vocês para apenas duas marcas. O pastor e também autor e teólogo John Stott, ele aponta e ele reconhece, ele identifica 3 grandes carências que existem no ser humano moderno. E a primeira carência que o pastor John Stott identifica e traz é a carência de significado, ou seja, quem eu sou, no que eu creio. Se nós olharmos e se a gente parar um pouquinho para analisar o mundo de hoje, a gente vai ver que o mundo hoje está uma coisa muito louca. A gente tem várias ideologias, várias doutrinas, várias religiões, vários gêneros. São coisas que a gente não consegue nem definir.
Tem pessoas que não conseguem se definir, quanto mais nós definirmos aquela pessoa, aquele ensino, aquela diretriz. Então hoje o mundo está uma coisa muito acelerada. E essa é uma carência muito importante que John Stott identifica, ou seja, muitos credos, muitas ideologias, muitas religiões, muitas versões de verdade, várias verdades, cada um tem a sua verdade. O ser humano não sabe quem ele é, o ser humano não sabe no que crer. A segunda carência que John Stott vai apontar é a carência de transcendência, ou seja, qual é o propósito da minha vida? Por que eu faço essas coisas? Por que eu trabalho tanto? Por que eu me desgasto? A gente nunca viu, nunca viveu, nunca presenciou um tempo onde as pessoas estão tão ocupadas, tão atarefadas, tão consumidas pelo próprio trabalho, pelo próprio dia a dia, pelos próprios passatempos, mas ao mesmo tempo elas não têm noção e elas não sabem por que elas fazem essas coisas. Eu lembro uma vez que a gente estava na virada do ano, acho que para 2020, e a gente estava na casa da Kátia, do Cláudio, e eu estava conversando com Patrícia a respeito de algumas coisas, eu não sei se ela lembra, mas eu falava para ela: Patrícia, todo ano é a mesma coisa, Patrícia, eu não aguento mais, todo dia é a mesma coisa, eu acordo, aí a gente vai e come, aí daqui a pouco já está na hora de dormir, aí você lava a louça, daqui a pouco você já está na hora de lavar a louça de novo, porque você fez comida, sabe? Então, olha como que a gente às vezes tem vivido, sem saber, sem entender a motivação, sem sentido. A terceira carência que John Stott ele vai trazer para a gente é a carência de comunhão. Com quem e como eu devo me relacionar? A gente nunca teve, acho que, tão conectado e tão distante ao mesmo tempo. As redes sociais estão aí, a gente consegue falar com quem a gente quiser, a hora que a gente quiser, aonde quer que a pessoa esteja, mas ao mesmo tempo nós estamos longe. Às vezes estamos reunidos enquanto família ao redor de uma mesa, mas cada um no seu celular, cada um falando com outra pessoa. A gente não dá valor para alguns momentos importantes de comunhão. E como isso tem sido prejudicial para as nossas vidas. As distâncias nunca foram tão curtas e ao mesmo tempo tão longas entre essa relação de comunhão uns para com os outros. Então, a gente consegue ver aqui essas três enormes carências que existem no ser humano moderno, que existe na minha vida, que existe na sua vida, que existe nas nossas vidas. Então, no que crer? Por que viver? Com quem viver? Como compartilhar a vida? Mas, tá ok, entendi essas carências aí, mas o que isso tem a ver com as marcas de uma igreja saudável? Eu diria para você que tem tudo a ver, porque uma igreja saudável é uma igreja tanto fiel aos princípios bíblicos, aos princípios da palavra de Deus, como também uma igreja sensível aos anseios desse mundo. Então, tem tudo a ver. Por quê? Se o mundo anseia por significado, se o mundo não sabe quem é, não sabe no que crê, nós, como igreja, e a primeira característica, a primeira marca de uma igreja saudável é a fiel proclamação da palavra de Deus. Por quê? Porque é na palavra de Deus que nós vamos encontrar o real significado da vida. O que crer? Como crer sobre Deus? Como crer sobre nós mesmos? Sobre o mundo? É através da palavra que a nossa cosmovisão muda. O que nos faz diferente do mundo é aquilo que a gente vê a respeito do mundo de acordo com as lentes da palavra de Deus. Se o mundo anseia por transcendência, por que viver? Uma igreja saudável vai responder a esse anseio com a prioridade da adoração, com uma vida com Deus, porque estamos aqui para adorar a Deus, para glorificar a Deus com tudo o que nós temos. Se o mundo anseia por comunhão, uma igreja saudável, ela vai responder a esse anseio com uma comunhão verdadeira, com uma comunhão genuína, com uma comunhão santa.
do povo de Deus para com Deus e do povo de Deus uns com os outros, da igreja de Cristo. Então, a primeira e, de repente, talvez a mais importante marca de uma igreja saudável, sem dúvida, é a palavra de Deus. É a base, é o alicerce, é o fundamento de tudo. Assim como for a pregação da palavra na nossa igreja, na sua igreja, você que nos visita, assim como for a pregação da palavra na sua igreja, assim será o todo da igreja, assim será o restante da igreja, da vida da igreja. Convido você a abrir a sua Bíblia aí, se puderem colocar na projeção, João capítulo 17, versículos do 17 ao 23. Eu botei aí, né? Ok. Diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu dei-lhes a glória que a mim deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Irmãos, isso é muito lindo e isso é muito sério. O que João está dizendo aqui, o que está explícito aqui para a gente, é que a gente tem uma responsabilidade muito grande. Olha o que diz no versículo 20, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Então, olha a responsabilidade que nós temos como igreja, como proclamadores da palavra de Deus. Isso é muito sério. Através da sua palavra, através do poder que há nas verdades das Escrituras. E quem são os responsáveis por proclamar essas verdades? Somos nós, a igreja de Cristo. E não apenas proclamar com palavras, não apenas proclamar com os nossos lábios, mas viver a palavra, agir de acordo com a palavra. Escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo, ele vai instruir o jovem pastor sobre como ele deveria orientar os irmãos a se comportar na igreja do Deus vivo, porque ela é a coluna e fundamento da verdade. Ou seja, a família de Deus, nós como igreja, somos o suporte que mantém a verdade de pé nesse mundo caído. Se a gente parar para analisar e para prestar atenção em algumas coisas, o mundo ele não tem vergonha dos seus pecados. O mundo peca deliberadamente. E qual é a nossa função? Qual é o nosso papel? O que nós devemos, como nós devemos nos portar num mundo como esse que nós estamos vivendo? É nosso dever, é parte de nós devemos permanecer anunciando as verdades do Evangelho, segundo a bondade e a riqueza do Deus vivo. Nós não podemos nos esconder, nós não podemos nos omitir como igreja diante desse mundo. Mas perceba que essa imposição, essa não omissão, esse posicionamento, ele não deve acontecer de uma forma arrogante, de uma forma soberba, de uma forma prepotente. Quando a gente é questionado acerca da nossa fé, acerca dos nossos princípios, quando a gente é desafiado a declarar naquilo que cremos, na maneira como nós confiamos, nós precisamos fazer isso com misericórdia, com graça, com amor, com mansidão, porque todos pecaram, todos nós pecamos, todos nós somos iguais diante de Deus e precisamos olhar para a humanidade com esse olhar de graça, de misericórdia, porque essa mesma misericórdia nos alcança todos os dias, amém? A partir desse fundamento,
nós construímos ou percebemos dois eixos na nossa vida. Já ouvimos também muito a respeito disso, que é esse eixo vertical e esse eixo horizontal. O eixo vertical é a nossa comunhão direta com Deus, é a nossa vida de adoração com Deus. E esse eixo horizontal é a nossa comunhão, nosso relacionamento uns com os outros, como igreja de Cristo. Esses dois eixos, eles são inseparáveis, eles são indispensáveis. Não dá para desconectar esses dois eixos. Eu não tenho como viver uma vida de comunhão com Deus e não viver uma vida de comunhão com o meu próximo. Eu não tenho como viver uma vida de comunhão com o meu próximo, uma vida saudável, se eu não tenho uma vida saudável de comunhão com Deus. Isso nós devemos perceber, isso nós devemos identificar na nossa vida. Se a gente olhar para Atos 2, se a gente olhar para a igreja primitiva, a gente vai conseguir identificar esses dois eixos representados aqui nesse texto que a gente leu. Convido você a voltar os seus olhos aí para o texto de Atos 2, versículo 42, que diz: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Comunhão aqui no grego é koinonia e tem o sentido desse relacionamento próximo, profundo, participação intensa na vida da comunidade. Ou seja, eles tinham algo em comum. E se a gente trouxer para a nossa vida, para a realidade da nossa igreja, o que a igreja compartilha em comum? O que a nossa igreja tem em comum? O que define a comunhão da nossa igreja? Será que são apenas interesses pessoais em comum? Será que é apenas o fato da gente gostar de um churrasco, da gente gostar de se reunir para comer um churrasco? A liderança amou o churrasco, pastor, estava maravilhoso o churrasco que a gente comeu. Mas será que é só isso? Será que o que vai definir essa comunhão nossa são esses gostos pessoais? Aonde passear? Qual time de futebol torcer? Porque o que exatamente nos une como igreja? A gente já parou para se perguntar? Porque se for só essas coisas, se forem só essas atividades, a gente pode ter isso fora da igreja ou não? Se for só o futebol, a gente vai no estádio ver um futebol. Se for só um lazer, a gente vai num parque de diversão, a gente tira férias com a família e vai num cinema. Então a gente pode ter isso fora da igreja, num shopping, por exemplo. Então o que faz dessa comunhão algo diferente de tudo que a gente pode compartilhar em outros lugares, fora da igreja? O que nos une como igreja não são apenas interesses em comum, mas uma vida em comum. Pelo menos deveria ser assim, é isso que Deus espera de nós. Uma vida que a gente recebe de Deus, em primeiro lugar, e a partir disso a gente compartilha com o nosso próximo, com os outros. Se a gente voltar a nossa atenção lá para o princípio, lá para o Gênesis, a gente vai ver que Deus, Ele cria o homem para ter comunhão com o homem. Deus nos cria para ter comunhão conosco, para que a gente possa viver com Ele, viver na sua presença. E aí eu faço uma pergunta: o que fazia do paraíso um paraíso? O que fazia do paraíso um paraíso? Será que é a gasolina baixa, o preço baixo da gasolina na época? Será que o que fazia do paraíso um paraíso é o imposto, que não tinha que pagar imposto? Será que o que fazia do paraíso um paraíso é que o homem podia comer à vontade e não precisava pagar? O que fazia do paraíso um paraíso era a presença de Deus. Era a comunhão que Deus tinha diariamente com o homem. Porém, interessante a gente perceber que, independente dessa comunhão, além dessa comunhão que Deus tinha com o homem, Deus diz assim: não é bom que o homem viva só. Mas o homem estava só? Não. Deus estava lá com o homem todos os dias. Porém, aqui é necessário a gente entender que Deus vê que é importante também o homem compartilhar com alguém a sua vida. O homem não é plenamente satisfeito se ele vive só com as suas posses, se ele vive só de seus bens, se ele vive só nas suas mordomias.
E não tem com quem compartilhar esses momentos, a sua vida, as suas coisas. Então, o que Deus faz? Ele institui, ele cria o casamento para expressar no homem a sua relação com Deus. O casamento se torna um espelho da comunhão íntima da criatura com o Criador. E isso é fantástico. Será que vocês conseguem entender qual é o propósito da comunhão? Será que vocês conseguem entender qual é o propósito dessa comunhão santa, dessa comunhão genuína? Não apenas no casamento, mas na vida comum, na vida social. A comunhão estabelecida por Deus é perfeita, sabe por quê? Porque a comunhão estabelecida por Deus aponta para Ele mesmo. E Deus é perfeito. A comunhão que aponta para Deus é essa relação íntima, é essa relação sincera, é essa relação diária, é essa relação profunda. E é essa comunhão, é essa relação próxima com Deus que vai nortear também as nossas relações com os nossos irmãos, com o nosso próximo. No entanto, a gente viu o que aconteceu na criação e a gente chega na queda. Então, depois da criação vem a queda, e por causa dessa queda, por causa dessa desobediência, dessa rebeldia do homem contra Deus, o que acontece? Essa relação é rompida. Os nossos laços com o Criador são rompidos, são quebrados. E o que acontece depois disso? Isso vai culminar onde? No nosso relacionamento com o nosso próximo. O primeiro relacionamento que é quebrado, a primeira comunhão que é quebrada é com Deus. E logo depois disso, a comunhão do homem com a mulher também é quebrada. O homem começa a acusar a mulher começa a acusar o homem. Então, isso é muito importante, a gente precisa se atentar para isso. Quando o relacionamento do homem com Deus se rompeu, tudo caiu por terra e todos os demais relacionamentos foram afetados. Se a gente analisar a história da humanidade, se a gente analisar como que acontece a história, o que é a história? O que é a história, se não um relato descritivo dessa interferência do pecado na comunhão do homem com Deus e as suas consequências eternas nas demais áreas da vida do homem. O que é a história, senão um relato disso? Um relato do que o pecado fez com o homem e do que Deus se propôs a fazer para restaurar, para restituir essa comunhão do homem para com Deus. Mas a história, ela não termina aí. Então, depois da queda, depois da criação veio a queda e depois da queda veio a redenção. Deus envia seu Filho ao mundo para restaurar a paz entre nós e o Criador, mas não somente isso. Deus envia seu Filho ao mundo para restaurar também a nossa comunhão entre nós, irmãos, entre os maridos e as esposas, entre os pais e os filhos, entre os irmãos e as irmãs. Se o pecado nos afetou por inteiro, Deus, através da sua misericórdia, da sua graça, do seu sacrifício na cruz, também quer nos afetar e nos transformar por inteiro, todas as áreas da nossa vida. Deus veio renovar aquilo que o pecado destruiu. Amém? A palavra trata a igreja como vitrine de Deus. Daí a importância da gente ressaltar e entender essas marcas de uma igreja saudável. Nós somos essa vitrine da obra reconciliadora de Deus para o mundo de relacionamentos partidos. Mas com todas as nossas falhas, com todas as nossas imperfeições, a igreja é esse lugar. A igreja é esse lugar onde pessoas de classes sociais diferentes se encontram, aonde pessoas de times diferentes se encontram. Estou vendo ali o Felipe ali com a camisa do Fluminense. Eu particularmente não gosto muito do Fluminense, mas eu gosto do Felipe. E a igreja é esse lugar onde a gente está do lado de pessoas, umas pessoas com uma condição social, financeira um pouco maior, outras pessoas um pouco mais humildes ali na área financeira, umas pessoas são doutoras, outras são do ensino, outros são da área de saúde. Então, a igreja é esse lugar. A igreja é esse lugar onde essas pessoas de classes sociais diferentes, de partidos políticos diferentes também, por que não? De gêneros diferentes, de times de futebol diferentes, conseguem conviver amorosamente. E tudo isso através de quê? Tudo isso por quê? Por causa da graça de Deus, por causa da misericórdia de Deus.
A igreja é essa obra em progresso, que alcançará sua consumação no fim da história, quando Jesus voltar. Um dia nós seremos uma igreja sem ruga, sem mácula, sem manchas, uma igreja inculpável pela graça de Deus. Amém? O pastor John MacAllister, ele vai listar 3 princípios que norteiam a comunhão saudável de uma igreja. Então, só voltando um pouquinho, nós falamos sobre a primeira marca e talvez, de repente, a marca mais importante ou uma das mais importantes da igreja, que é a palavra. E também nós vimos a segunda marca, que é a comunhão. E eu gostaria de trazer a sua atenção para esse ponto, a comunhão. O pastor John MacAllister, ele vai citar 3 princípios que vão nortear essa comunhão saudável de uma igreja. O primeiro princípio é a comunhão de uma igreja saudável, baseia-se na confissão da verdade. 1 João 1, do 1 ao 4, você pode botar aí para a gente? Está ali já. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. João nos diz aqui que teremos comunhão uns com os outros, porque primeiramente temos comunhão com Deus. Só é possível termos um verdadeiro relacionamento uns com os outros, se primeiro tivermos um relacionamento verdadeiro com Deus. Uma comunhão depende da outra, uma coisa está ligada à outra, mas essa comunhão depende das verdades absolutas sobre Deus. O que vimos e o que ouvimos, tocamos, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Ele está falando aqui sobre o ministério da encarnação, ele está falando aqui do Deus que se fez homem, do Deus que andou conosco, do Deus que sofreu, do Deus que morreu, do Deus que ressuscitou. Comunhão de verdade é necessariamente comunhão na verdade. Só há comunhão de verdade através da verdade, através da palavra de Deus. Não existe comunhão verdadeira na igreja se a comunhão não for pautada na verdade da palavra de Deus. Mas hoje, infelizmente, a gente vive num tempo que as doutrinas muitas vezes são deixadas de lado. A gente não gosta muito de falar doutrina. Esse negócio de predestinação, esse negócio de eleição, não, deixa isso para lá. Esse negócio de doutrina da graça, muitas vezes a gente despreza a doutrina. Sabe como que a gente vê isso muitas vezes? Qual foi a última vez que você veio na escola bíblica dominical a aprender sobre doutrina? Qual foi a última vez? Com que frequência você vem à escola bíblica dominical aprender sobre doutrina? Será que é suficiente só mesmo na hora da palavra? Você não consegue às vezes nem tirar uma dúvida? A gente tem desprezado as doutrinas, a gente tem desprezado as verdades da palavra de Deus. Então hoje, infelizmente, a gente vive essa realidade, é uma realidade muito triste. Predestinação, eleição, doutrina da graça, muitas vezes são desprezadas. Mas num relacionamento verdadeiro e genuíno, não pode haver amor, confiança, parceria, se não houver verdade. É como num casamento. Como que vai haver amor se não houver verdade? Se a gente não souber quem é quem, se eu não conheço o outro, se o outro não me conhece. Não pode haver amor se não houver verdade. Doutrina falsa divide a igreja, mas doutrina verdadeira une a igreja, amém? As doutrinas sobre as verdades sagradas, sua inspiração, sua inerrância, sua eficácia, as doutrinas sobre um Deus santo, triuno, amoroso, compassivo, justo, perdoador, as doutrinas sobre nós mesmos, pecadores, miseráveis, caídos, rebeldes, carentes de um Salvador, as doutrinas sobre Jesus, o Verbo encarnado, o Salvador, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Filho de Deus, o Messias prometido,
As doutrinas sobre o Espírito Santo, consolador, santificador da igreja, doador da vida. As doutrinas sobre o Evangelho, o poder de Deus, as boas novas de arrependimento, fé, obediência. As doutrinas sobre a igreja, a reunião dos santos, os eleitos reunidos para adorar e servir a Deus. Como abrir mão das doutrinas? Como desprezar as doutrinas santas de Deus e a sua palavra? Só haverá comunhão verdadeira se houver consciência e proclamação das verdades. O segundo ponto que o pastor John MacAllister ele vai listar é que a comunhão de uma igreja saudável consiste de um testemunho de santidade. 1 João, capítulo 1, versículo de 5 a 7. Esse eu acho que eu não coloquei. Diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, cantamos isso hoje. Nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Se Deus é santo, se Deus é luz, se Deus é puro, se Deus é perfeito, espera-se que nós, igreja do Senhor, filhos de Deus, sejamos como Ele é. Temos sido diferentes do mundo em que a gente vive? Temos refletido a imagem de Cristo a esse mundo? Somos parecidos com Cristo? Como o mundo tem nos visto? Como temos mostrado Cristo ao mundo? Que imagem temos refletido ao mundo sobre Cristo? Ser filho de Deus não é apenas privilégio, mas também uma enorme responsabilidade. Todas as áreas da nossa vida devem resplandecer a luz de Deus. Em tudo, espera-se que nós, filhos de Deus, demonstremos santidade, pois fomos separados do mundo. Ele nos santificou. Deus é luz e nele não há trevas. O terceiro ponto que John MacAllister vai listar é: a comunhão de uma igreja saudável consiste no amor. 1 João 4, esse eu não coloquei, porque é um texto grande e eu gostaria que Letícia colocasse para a gente. 1 João 4, versículos de 7 a 20, convido você a ler esse texto. 1 João 4, de 7 a 20. A comunhão de uma igreja saudável consiste no amor. Diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes do perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz: eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E é interessante a gente notar que
Deus, Ele nos dá uma nova vida através de Cristo, mas uma nova vida em Cristo, para que a gente, como uma família de Cristo, possa se amar. E esse amor aqui, que ele cita, não é um sentimento, não é uma escolha, não é uma opção. E eu separei aqui alguns exemplos de significado desse amor. O que significa esse amor? São poucos, eu vou ser bem rápido, o tempo já está correndo, são quase uns 27, pastor, mas é bem rápido. Convido você a prestar atenção no que é esse amor. Esse amor não é um sentimento, esse amor não é uma opção. Diz assim, amar é: vivam em paz uns com os outros, estejam ligados uns aos outros, dediquem-se uns aos outros, honrem uns aos outros, alegrem-se uns com os outros, chorem uns com os outros, tenham a mesma atitude uns para com os outros, aceitem-se uns aos outros, aconselhem-se uns aos outros, saúdem uns aos outros, concordem uns com os outros, esperem uns pelos outros, tenham igual cuidado uns para com os outros, sirvam uns aos outros, levem os fardos pesados uns dos outros, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoem uns aos outros, sujeitem-se uns aos outros, suportem uns aos outros, ensinem e aconselhem uns aos outros, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, considerem uns aos outros, sejam mutuamente hospitaleiros uns para com os outros, sejam todos humildes uns para com os outros, confessem os seus pecados e orem uns pelos outros. Isso é amor. Isso é amar o seu irmão. Você tem orado pelo seu irmão? Você tem jejuado pelo seu irmão? Você tem chorado pelo seu irmão? Por aqueles que você não tem visto mais com frequência aqui, você tem se importado com o seu irmão? Porque se a gente identificar que não temos nos importado uns com os outros, quanto mais com Deus. Se a gente não se dedica uns para com os outros, não temos nos dedicado ao Senhor. Não temos tido uma vida íntima de comunhão genuína, comunhão verdadeira com Deus. Se a gente pudesse aplicar, e eu já estou concluindo, gostaria de deixar algumas perguntas para que a gente pudesse pensar e analisar a respeito dessas coisas, a respeito dessa comunhão, a respeito dessas marcas que nós, como uma igreja, precisamos ter, para que o mundo seja impactado, porque é através dessa comunhão santa e genuína que Deus criou, dessa comunhão nossa com Ele e dessa comunhão nossa como igreja, que o mundo vai ser alcançado, que o mundo vai ser impactado, que o mundo vai enxergar Cristo como Filho de Deus. O que tem nos impedido de viver essa comunhão? Seria, de repente, a nossa autossuficiência? Ou seja, eu sou bom demais e eu não preciso de ninguém. Eu posso viver sozinho. Seria talvez o medo? Não, eu vou confessar meus pecados para o irmão. É ruim, hein? Sai fora. Seria talvez o ressentimento? Não, eu já sofri muito. Já aconteceu muita coisa comigo na igreja, a igreja já me machucou muito. Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? Por que você está afastado? Não, a igreja já me feriu muito. A igreja já me machucou muito. Seria talvez o orgulho? Seria talvez o preconceito? Seria talvez a ansiedade? O que tem nos impedido de viver essa comunhão? Eu não sei o que é. Eu não sei o que passa na sua vida, eu não conheço, eu não sondo o seu coração, só Deus sabe. Mas uma coisa eu sei, independente do sentimento que for, coloque tudo isso aos pés do Senhor. Confesse ao Senhor as suas necessidades, os seus anseios, as suas dificuldades. Peça a Ele ajuda, porque só através do Espírito Santo nós podemos cumprir os seus propósitos. Trazendo para a vida da nossa comunidade, da nossa igreja. Como a gente consegue aplicar isso na nossa vida, na vida da nossa igreja? Os desafios são muitos, irmãos. São muitos os desafios, porque o mundo não está brincando. O diabo não está brincando de ser diabo.
A caminhada cristã requer muitas vezes sacrifício da nossa parte. A gente ama o amor de Jesus, porque o amor de Jesus foi um amor sacrificial, mas a gente não está disposto a amar a Deus sacrificialmente. Muitas vezes nós não estamos dispostos, porque sacrifício dói, sacrifício machuca, sacrifício é aquilo que te custa, não é aquilo que te sobra. Não é o tempo que te sobra, é o tempo que você não tem. Porque você vai precisar reorganizar a sua vida, você vai precisar de outras prioridades. Isso é sacrifício. Sacrifício não é dar o que está te faltando, que está te sobrando, não. Será que a gente está disposto a viver dessa maneira? Porque muitas vezes a gente quer receber o amor sacrificial, mas a gente não está disposto a entregar sacrifício. E claro, a gente entende que o que Deus fala a respeito do sacrifício, se a gente levar para o Antigo Testamento, Ele diz que é melhor o quê? Obedecer do que? Será que temos obedecido ao Senhor? Será que estamos sensíveis àquilo que Ele tem a nos dizer como igreja? Como eu disse, são muitos os desafios. A gente precisa dedicar tempo, a gente precisa mudar as nossas prioridades. A nossa igreja tem uma visão de caminhar com os pequenos grupos. Onde você pode ajudar nessa caminhada? Onde você pode agregar nessa caminhada? Você pode ser participante disso doando a sua casa. Você pode ser participante disso liderando um grupo. Você pode ser participante disso participando desse grupo. Desses grupos que geram comunhão, que geram edificação. E com relação ao discipulado, é possível avançar como igreja sem discipulado, sem vida na vida? E tudo isso requer de nós tempo, requer de nós esforço. Mas quando a gente entende sobre as doutrinas das verdades bíblicas, sobre quem somos, sobre quem Deus é, sobre o que Ele fez por nós, sobre o que Ele espera fazer através de nós, é impossível, irmãos, não se envolver com a obra do Senhor. Se envolva, participe, não seja apenas um espectador. Deus quer usar a sua vida. Encare como privilégio, sim, mas também encare como responsabilidade. Temos responsabilidade sobre a vida uns dos outros. Temos responsabilidade sobre a vida dos nossos irmãos em Cristo. E é através dessa demonstração genuína de comunhão que iremos alcançar outras pessoas para Cristo. Porque assim estaremos apontando para Deus uma comunhão que vai além do templo. Uma comunhão que vai além da instituição orgânica. Uma comunhão que seja proposital, uma comunhão que seja intencional, uma comunhão que tenha um objetivo claro e definido, que é a expansão do reino de Deus. Cristo morreu por nós, para nos reconciliar com Deus e também uns com os outros, para que pudéssemos, através dessa comunhão, apontar para Ele e o Pai, que são um, para que o mundo cresce nele através do nosso testemunho e da nossa comunhão. Jesus foi exemplo de uma vida de comunhão com Deus. Ele viveu a palavra, Ele é a palavra encarnada, Ele é a verdade e viveu dessa forma até a morte, e morte de cruz. Jesus é o Santo de Deus, perfeito em tudo. Ele é a luz e nele não há trevas. E na sua vida santa, todos os seus passos apontaram para o Deus Santo, Santo, Santo. Jesus amou o mundo a ponto de se doar, de se entregar, de morrer. E nós, como igreja, temos buscado crescer em Cristo de maneira saudável, através da sua palavra, buscando a santidade e exercendo essa comunhão através desse amor que nos alcançou. Que possamos pensar nisso. E para terminar, eu vou deixar uma ilustração bem rápida. Um jovem, uma vez, estava passando por alguns problemas pessoais, algumas dificuldades, e ele subiu numa montanha, subiu num monte que ficava em frente ao mar. E nessa montanha morava um sábio, um senhor, um mestre cristão.
E esse mestre, ele era reconhecido porque ele tinha uma vida de plena comunhão e intimidade com Deus. E aí esse jovem, ele foi buscar algumas respostas com esse mestre, com esse sábio, para ele conseguir entender e como resolver os momentos, as dificuldades que ele estava passando. E ele queria uma direção desse mestre. E aí o jovem vai e pergunta para o mestre: mestre, o que eu faço para ter uma vida de profunda comunhão com Deus? Qual é o segredo para alcançar essa comunhão que você tem com Deus? O sábio mestre, sem responder nada, se levanta e começa a caminhar e faz um sinal para o jovem ir atrás dele. O jovem começa a caminhar atrás do mestre, começa a acompanhar ele pelo caminho. E os dois começam a andar. Os dois descem a montanha. O mestre não fala nada, é um silêncio para o jovem, um silêncio angustiante. E eles começam a entrar no mar. Eles começam a caminhar e entrar no mar. E a água começa a subir no tornozelo, na canela, começa a subir. E o jovem não estava entendendo nada. E chegando lá na praia, chegou uma altura que a água já estava passando da cintura. E quando a água passou da cintura, o que o mestre fez? Pegou e afogou o jovem. E segurou o jovem lá embaixo. E o jovem ficou desesperado e não estava entendendo nada. E ele segurou. Quando o jovem estava quase morrendo, ele soltou. E o jovem, sem entender nada, pensou: você é maluco? Você é louco? Eu te fiz uma pergunta simples e você faz isso comigo? E o sábio vai falar para ele assim: eis o segredo da comunhão com Deus que você está buscando. Está diante de você. E ele pensa: como assim? Que segredo é esse? Eu tenho que matar alguém? Eu tenho que afogar alguém? E o mestre olha nos seus olhos, chega perto dele e diz: o dia que você buscar a Deus, como você buscar voar para respirar, enquanto eu estava te afogando, você o encontrará e terá uma profundidade de comunhão com Ele que nunca antes viveu na sua vida. Como temos buscado a Deus? Qual é o nível de interesse? Qual é o nível de desespero? Temos chorado na presença de Deus? Temos chorado pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, que o mundo quer tragar? Temos chorado pelos nossos filhos, pelas nossas crianças, pelos nossos jovens? Temos chorado pelo mundo que precisa de paz? Temos sido mensageiros dessa paz? Temos sido propagadores dessa paz? Como for a nossa comunhão com Deus, será a nossa comunhão uns com os outros. E o que Deus espera de nós com isso tudo é que nós apontemos para Ele, porque Ele é perfeito. Nós somos falhos, nós cometemos erros, mas o Senhor, através do Seu Espírito Santo, quer encher as nossas vidas, para que nossa comunhão seja tão linda e tão perfeita, que a gente consiga ser um espelho do que Ele é com o Pai, e que através dessa comunhão, outras pessoas possam se achegar, e como diz em Atos 2, à medida com que essas pessoas iam sendo salvas, elas iam sendo acrescentadas à igreja de Cristo, e que possamos ver pessoas sendo acrescentadas à nossa igreja, amém? Que possa ser o desejo, o anseio do nosso coração, proclamar a salvação para aqueles que precisam. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, Senhor, muda as nossas prioridades, Senhor. Senhor, muda a nossa maneira de pensar. Senhor, muda todo o nosso intelecto, todo o nosso agir. Senhor, renova o Seu Espírito nas nossas vidas. Senhor, temos sido tão egoístas. Senhor, temos sido às vezes tão orgulhosos. Não temos nos importado. Queremos doar um amor que na verdade não é um amor, é um carinho, é um afeto, mas não queremos entregar por completo a nossa vida ao Senhor, não queremos nos colocar à Sua disposição muitas vezes. Perdoa, Senhor, as nossas vidas. Te pedimos que o Seu Espírito Santo possa
gerar nos nossos corações esse desejo dessa comunhão pura, dessa comunhão santa que o Senhor tem para nós, dessa comunhão que o pecado destruiu, mas que o Senhor veio trazer de volta, dessa comunhão que vai impactar o mundo, porque não é uma comunhão nossa, mas é uma comunhão sua, é uma comunhão através do seu Espírito, é uma comunhão através do poder que há na sua palavra. Muito obrigado porque o Senhor insiste em nós, muito obrigado porque o Senhor tem misericórdia de nós, muito obrigado porque o Senhor nos dá outra chance, e te pedimos que como igreja nós possamos refletir a sua imagem nessa terra. Fala conosco, recebe o nosso louvor, o nosso culto, a nossa adoração, nos dê uma semana abençoada, e que a nossa vida possa ser única e exclusivamente para a glória, louvor e honra do seu nome, e é nesse nome poderoso que nós oramos, em nome de Jesus, amém? Coloque-se de pé, vamos louvar ao Senhor nesse momento.